Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Chego através deste canal para partilhar mais uma vez da palavra de Deus. Jesus disse em oração ao Pai, certa feita: a tua palavra é a verdade. E depois ele nos garante que se essa verdade atingir o nosso coração, ela vai nos libertar. Vai nos libertar dos nossos pecados, vai nos libertar dos nossos medos, vai nos libertar das nossas confusões, da nossa incredulidade. Essa palavra tem o poder de fazer de nós novas criaturas para servir, para amar e para viver para Cristo pelo resto dos nossos dias. Essa é de veras uma vida vitoriosa quando isso acontece na vida de um ser humano. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. A nossa igreja celebra nesse final de semana 22 anos de existência. E nós o fazemos com muita gratidão em nosso coração, porque estamos certos que estamos plantados no lugar onde Deus intencionou, teve de fato a boa vontade de nos colocar ali. E nos deu a missão de abrirmos as nossas portas e irmos pelas nossas ruas e falarmos do seu amor e da sua graça e da sua vontade de alcançar o coração de cada pecador com a sua graça e nos libertar e nos fazer andar cheios de esperança. De maneira que é com alegria que nós celebramos os nossos 22 anos de existência como Igreja Batista Canaã. Somos apenas uma pequena fração da existência da Igreja de Deus em todo esse universo. A nossa igreja local é a prova de que a igreja invisível de Deus existe em todo o mundo, em todos os países, em todos os lugares. Nós somos unidos, inclusive, àqueles que já partiram. A igreja que já está no céu, uma parte dela já está no céu com o Senhor em glória. A palavra de Deus nos ensina que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. De maneira que os que partiram não estão mortos. Deus os chama para a sua presença. E eles continuam vivos, tendo a sua comunhão com Deus. E esperando finalmente pelo dia em que haverão de receber nos corpos que foram deixados para trás a imortalidade, para que as coisas então aconteçam de forma completa. Eu quero ler no texto de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 19. Escute o que a palavra de Deus nos ensina. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então replica dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja, ela vem de duas palavras gregas, que significa chamados para fora. As dessas duas palavras é ek e kale ou kalein. Significa chamados para fora. Jesus não inventou esse termo. Esse termo já existia nos seus dias e significa simplesmente o ajuntamento de autoridades de uma determinada cidade que se reúne para tratar de assuntos pertinentes à administração daquela cidade. E Jesus, conhecendo o coração dos homens, ele bem sabe que esse tipo de reunião, esse tipo de organização, enquanto apenas do mundo, ela reúne outras coisas
outro tipo de comportamento, outra forma de reagir, de agir e reagir diante dos assuntos tratados. Jesus sabe que nessas reuniões da eclesia, da igreja, que se reunia para esses fins, as pessoas têm o seu coração simplesmente voltados para atividades terrenas. E assim, os seres humanos, dessa forma, nessas reuniões, se comportavam de forma normalmente pecaminosa. Jesus diz: não vai acontecer isso na minha igreja. Quando ele perguntou a Pedro, e vós, aos seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava revelando algo que o próprio Jesus diz: isso que você acabou de dizer não veio de você mesmo. Não foram homens que te revelaram isso. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. O Cristo é exatamente o Messias, o preparado por Deus para trazer esperança para o mundo perdido. E é esse Cristo que é agora confessado pela boca de Pedro, o que foi chamado para fazer parte da escola dos seus apóstolos. É essa resposta a que Jesus Cristo se refere quando diz: e eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra. E ele diz: e sobre esta pedra, mas não sobre Pedro, mas a pedra confessada pela boca de Pedro, o Cristo, ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Deus não pode e jamais poderia e nunca poderá ser edificada sobre a vida de um ser humano mortal. Ele diz que a sua igreja seria construída, edificada, alicerçada sobre ele mesmo. Pedro mais tarde apresenta Jesus como sendo a pedra angular da esquina que sustenta toda a construção. E Pedro se refere àqueles que creem em Jesus como pequenas pedras que são edificados sobre a pedra angular da esquina, que dá equilíbrio, que dá sustentação, que dá segurança. É a esse Senhor, a Ele mesmo, que Jesus diz que a sua igreja vai ser construída. Sendo assim, a igreja que está no mundo, a eclesia do mundo, aquela que é composta por administradores de uma cidade, por homens, autoridades que se reúnem para tratar de assuntos sobre as coisas da sua cidade, aquela igreja é uma igreja que não está firmada na pedra angular da esquina. Jesus diz: vai ser diferente na minha igreja. As coisas que vão acontecer aqui, essa igreja estará tão firmada em mim mesmo, nessa pedra que não se abala, que as próprias portas infernais, as portas do inferno, não vão jamais vencê-la, não vão prevalecer contra ela. Não que o inferno não tente. Todos os dias estamos vendo muitas coisas acontecendo para atingir a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa, ela é gloriosa, ela é vencedora, não porque as pessoas que a frequentam, que fazem parte dela, sejam pessoas cheias de merecimento ou de poder, mas porque ela está sustentada sobre Jesus Cristo, a pedra principal do edifício. Quando Jesus chamou os seus discípulos, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 a 19, escute o que Jesus Cristo fala para os seus chamados. Ele diz: depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivesse autoridade de expulsar demônios. Designou, pois, os 12, a saber, ele dá o nome: Simão,
a quem pôs o sobrenome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus chamou 12 homens para si. E essa era a sua igreja embrionária. A igreja que estava começando apenas com 12. E hoje somos bilhões de pessoas sobre a face da terra. Por causa do testemunho daqueles que aprenderam aos pés daquele que é a pedra angular da esquina. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, Jesus assegurou à sua igreja embrionária o seguinte. Ele disse: não tenham medo, ó pequeno rebanho, não tenham medo, porque a vosso Pai, o Pai do céu, agradou dar-vos o reino. A igreja existe para apregoar a palavra de Deus e para dizer que aquele que crê em Cristo, ele nunca será confundido, nunca encontrará assim condenação para a sua vida. Paulo escreveu dizendo que nós somos justificados pela fé através de Cristo Jesus. E diz que quem crê em Cristo nunca será condenado. Mas Jesus, por outro lado, ele diz que quem crê pela pregação da sua igreja, quem colocar o seu coração em Deus, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Jesus Cristo, pela sua igreja, ele anuncia a salvação aos perdidos. Ele anuncia a salvação a você que não sabe para onde ir, para quem correr. Pela igreja do Senhor Jesus, você é convidado para vir se encontrar com Deus através da fé. A igreja do Senhor Jesus, Pedro diz que é a nação santa, é o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. À sua igreja, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Está escrito lá em João, no capítulo 14 de João. Você sabe, a igreja de Cristo existe para de forma simples lhe dizer que há lugar para você no coração de Deus. E a única maneira de chegarmos à presença de Deus e nos tornarmos assim moradores da sua casa quando partirmos deste mundo é através da aceitação pessoal de Jesus Cristo. Então comece por construir a sua vida na base sólida, na pedra angular da esquina, a pedra que dá sustentação à construção de vidas. Que a sua vida seja firmada em Jesus, que Jesus se torne o Senhor do seu coração e comece a limpar assim o seu interior. E assim, depois de limpar a sua vida, ele começa a trazer as coisas que são boas, agradáveis e próprias para um crescimento feliz e saudável com ele. A igreja de Cristo existe por todos estes anos, por mais de 2000 anos. Então a igreja convida você para que você abra o seu coração, aceite a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé da sua igreja, a fim de que com ele você possa viver em esperança aqui na terra. E naquele dia designado por Deus, você possa subir com ele para morar com ele em glória, no lugar que ele foi preparar para mim e para você, que somos parte da sua igreja. Fomos chamados de fora, chamados para fora, ek
e Caleb, chamados para fora de um grupo maior, para que aos pés de Cristo possamos aprender e depois voltarmos para esse grupo para anunciarmos salvação e esperança no nome de Jesus. Eu o convido a abrir o seu coração para Jesus Cristo hoje, a fim de que você possa fazer parte da sua gloriosa e vitoriosa igreja, o povo que foi comprado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito pelo teu povo. Nos ajuda a vivermos uma vida que honre o teu nome, que espalhe a mensagem de salvação para os perdidos, e possamos, ó Deus, assim, ser aprovados por ti, e naquele dia que o Senhor está preparando, possamos subir com Cristo para vivermos com Ele no seu lar de glória, preparado para todos quantos o amam. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe.